Bom dia, obstinados do Brasil! Está começando agora o programa Visão e Negócios, lições de empreendedorismo aqui na Record News. O programa que conecta você às estratégias que transformam negócios e aceleram resultados. E hoje nós vamos direto para dentro de uma das experiências mais intensas e estratégicas do ecossistema empresarial. A imersão CSE, o código secreto da empresa, a minha jornada de escalabilidade empresarial. Uma imersão de 3 dias criada para empresários que entenderam que crescer não é apenas uma questão de esforço, é uma questão de método, clareza e execução estratégica. Começa agora a Visão e Negócios. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Obstinados e obstinadas, durante 3 dias, participantes do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, são expostos a um conjunto de conhecimentos que atuam diretamente na estrutura do negócio. Desde posicionamento estratégico, tomada de decisão, até a construção de modelos mais eficientes, lucrativos e escaláveis. É um ambiente onde empresários saem do operacional e passam a enxergar o jogo de forma mais estratégica. E logo no primeiro dia, além da minha presença, nós recebemos uma das mentorias mais relevantes dessa imersão. Com nomes que fazem diferença no cenário empresarial, como William Fabrício Pereira, fundador da InLeads, especialista em desenvolvimento de líderes e construção de negócios com alta performance. Um profissional que atua diretamente na formação de empresários mais preparados, com visão estratégica e capacidade de execução. A nossa equipe esteve lá, viu? Acompanhando tudo de perto. E preparou uma entrevista exclusiva para você que está nos assistindo. Então fica com a gente, viu? Porque o conteúdo de hoje pode mudar a forma como você conduz o seu negócio, a sua empresa. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. A diferença entre tocar um negócio no dia a dia e construir uma empresa de verdade é que as empresas tocadas no dia a dia elas são empresas geralmente amadoras. Ou seja, são empresas que vivem na urgência, o empresário ele atua ali em todas as funções, ele tenta fazer um pouco de cada coisa, ele não tem processos estruturados e ele acaba sempre apagando incêndio. Já a empresa profissional, ela tem papéis e responsabilidades muito claras, ou seja, as pessoas que estão na empresa sabem o que elas devem fazer. Elas têm processos definidos, ou seja, tem um passo a passo, tem regras bem estabelecidas e cada um sabe até onde pode ir, aonde faz a passagem de bastão para os demais colegas. Então, a diferença entre a empresa amadora para a empresa profissional está muito ancorada em processos, gestão, indicadores, metas e objetivos. A maioria dos empresários não faz uma faculdade, uma preparação para se tornar empresário. Acontece pela questão do empreendedorismo. Então ele empreende, começa a fazer negócios, começa a vender, abre a empresa e após isso ele vai tocando o seu negócio. E muitas vezes eles não têm uma formação acadêmica e uma preparação nisso. Então eles aprendem muito na porrada e às vezes faltam o quê? Falta técnica, falta número, gestão, falta pessoas que vão apoiar ele a gerir melhor o seu negócio. Porque a grande maioria dos problemas de qualquer empresa já foi solucionado por outras empresas, ou seja, esses problemas não são problemas inéditos. A maioria dos problemas das empresas são problemas que já ocorreram, já pensaram em cima deles, já encontraram soluções, já aplicaram as soluções. Então, os empresários, quando eles buscam ajuda por conhecimento, buscando cursos, treinamentos, formações, quando buscam por consultoria, etc., ele encurta o caminho porque ele consegue resolver esse problema de maneira muito mais rápida do que ter que reinventar a roda do zero. Muitos empresários ficam presos no operacional porque eles não conhecem a rota, o caminho. Ou seja, eles até sabem onde eles querem chegar, eles têm um sonho, mas eles não sabem como chegar lá. E em eventos, como por exemplo o CSE, é um evento onde o Janguier mostra a rota, ele mostra o caminho que ele chegou.
Então aí é a grande sacada, é você aprender com quem já chegou lá. E quando você aprende com quem já chegou lá, você, além de antecipar caminho, antecipar tempo, você acelera muito mais rápido, você tem mais segurança do que você está fazendo, ou seja, você consegue saber que esse é o caminho que você deveria seguir e você consegue chegar lá efetivamente. Então, o grande sucesso, ele está muito o quê? Em aprender com os erros e os acertos dos outros, e é aí que os empresários conseguem alavancar os seus negócios e escalar muito mais rápido. Separa as empresas que crescem com consistência daquelas que vivem patinando, é que muitas vezes a empresa ela não entendeu o jogo da escala. Qual a diferença de escalar e escalonar? Escalonar é quando eu aumento o faturamento, mas eu não aumento minha margem de lucro. Ou seja, eu estou aumentando o faturamento, eu estou aumentando o número de problemas, eu estou diminuindo minha margem, eu estou duplicando todas as situações, problemas e desafios que eu tenho. Quando eu escalo, é quando eu entendo o caminho do crescimento e eu aumento o meu faturamento, aumentando o meu resultado, minha margem de lucro. E aí começa a virar um jogo virtuoso. Por quê? Esse ciclo virtuoso se dá por quê? Começa a aumentar o meu faturamento, eu começo a ter mais resultado financeiro, esse resultado financeiro, ele me apoia a fazer novos investimentos na empresa, então eu consigo melhorar processos, melhorar gestão, trazer pessoas para o financeiro, para o RH, então todo o processo ele vai se retroalimentando. Agora, quando eu estou escalonando, ou seja, eu estou caminhando, eu cada vez mais, quanto mais rápido eu tento correr, mais eu patino, mais eu caio, mais eu me desafio e mais problema eu encontro. Então, essa é a grande diferença. É a diferença entre escalonar e escalar o seu negócio. E a jornada da escalabilidade, ela nos ensina isso. Como escalar para chegar lá e alcançar o sucesso empresarial. Os principais erros que as empresas cometem que impedem elas de virar a chave é achar que apurado é lucro, ou seja, acreditar que todo o dinheiro que entrou é lucro, é resultado que ela pode tirar. Muitas vezes as empresas mais jovens, elas têm uma dificuldade em separar o que é fluxo de caixa pessoal com empresarial. Isso também é um problema muito grande, ou seja, a empresa vendeu mais, o empresário acha que ele já pode pegar o dinheiro, trocar de carro, trocar de casa, comprar um apartamento novo, etc. E isso prejudica o crescimento da empresa. E também o que acaba impedindo muito é a falta da clareza dos números e indicadores. Porque se você não sabe efetivamente qual foi o seu EBITDA, qual é o seu valuation, qual é o seu lucro líquido e etc., você tem muito menos segurança e solidez para tomar decisão. E aí o empresário acaba tomando as decisões no achismo, falando, não, pô, dá para eu investir aqui, não, se eu fizer isso aqui vai dar certo, se eu fizer aquilo lá vai funcionar. Só que na prática sem ter base de dados, sem ter números, sem ter indicador para tomar decisões seguras e decisões que vão potencializar o crescimento dele e não atrapalhar. Quando a gente pensa em tomada de decisão, o que acontece? Nós precisamos entender que tem algumas decisões que são cruciais para o negócio, para o crescimento do negócio. Uma dessas decisões é muito importante em função de empresas de profissionais liberais. Quando a gente pensa em empresas de médicos, empresas de advogados, de consultores, são empresas que têm a sua imagem muito ancorada na imagem do dono. A principal decisão e a principal virada de chave para esse tipo de empresa é o dono sair do operacional, ou seja, é ele conseguir desvincular e entender que por mais que ele possa aumentar o valor dele, por mais que ele possa agregar mais valor no serviço, ele vai chegar num limite que é de 160 horas. Então você só consegue escalar o negócio quando você consegue de fato trazer pessoas e aumentar a sua força produtiva, ou seja, ter mais horas, e isso você faz contratando mais gente para que isso aconteça. Então, para empresas de profissionais liberais, você tem essa questão. Só que quando a gente pensa para as demais empresas, a gente tem o mesmo problema, mas não com a imagem atrelada. Nós temos o problema do quê? Do empreendedor não querer sair do operacional, ele querer ficar e querer dominar todos os processos. Ou seja, ele achar que porque a empresa é dele, ele precisa executar tudo. Tudo tem que passar na mão dele, ele tem que aprovar todas as decisões. E aí isso trava a empresa, porque isso você desmotiva o time, você não gera autonomia na equipe, você não deixa as pessoas aplicarem e desenvolverem todo o seu potencial e você acaba gerando um gargalo na companhia que é o próprio dono. E eu tenho para te dizer com tranquilidade, a grande maioria das empresas não crescem porque o dono é o próprio gargalo. Por quê? Porque o dono é geralmente muitas vezes centralizador, ele quer trazer tudo, todas as decisões na mão dele e isso impede o crescimento. Então se o dono resolve esse problema, ele consegue fazer a empresa crescer muito mais. Quando a gente pensa em crescimento, você tem uma regra que ela é fundamental. Primeiro cresce, depois organiza.
Só que, se você faz várias ondas de crescimento, você cresce, 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 e nunca para organizar, a tendência é que um momento você vai gargalar e você vai ter um problema no negócio, porque, de fato, a empresa ela vai começar a ter dificuldade com o financeiro, com o RH, marketing, jurídico, etc. E aí vão começar a surgir problemas muito maiores. Então, o empresário tem que ter a maturidade de entender que ele precisa fazer o seu negócio crescer, e quando ele crescer, é natural que vai desorganizar um pouco o negócio, porque essa é a boa notícia, ou seja, trouxe novos faturamentos, a empresa que faturava 1 milhão agora está faturando 5, a empresa que faturava 30 está faturando 50, e vão surgir novos problemas, que são naturais dessas novas jornadas. Então, imagina como uma escada. O problema que eu tenho no primeiro degrau é diferente do problema que eu tenho no quarto degrau e no oitavo. Então, eu tenho problemas diferentes em fases diferentes da empresa. Então, o problema de escalar é isso, é quando você não entende que você precisa crescer e organizar a empresa. E você só sai crescendo e esquece dessa etapa de organizar e de trazer gestão para o seu negócio, indicador, meta, número, processo, etc., para que a sua empresa funcione de forma efetiva e te dê a segurança de que você está no caminho certo. Quando a empresa trava, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma análise de causa raiz, é entender de fato o problema porque ela travou. E aí você precisa fazer uma análise de estratégias para sair dessa solução. Então, sempre quando a gente tem um problema, a gente tem vários caminhos possíveis para resolver aquele problema. Alguns são mais fáceis, mais rápidos, mais eficientes, outros são mais demorados, vão requerer mais esforços, etc. Então, você precisa entender quais são as opções que você tem. E você, como empresário, quando você trava, e geralmente se a gente está falando de crescimento, você pode estar travado no seu canal comercial, no seu canal de marketing, vendas, etc. Um exemplo muito comum de empresários que travam. Começam a crescer, tudo começa a funcionar muito bem, e chega um momento que começa a passar os primeiros 6 meses, 1 ano, naquele mesmo platô de crescimento e não consegue sair daquela faixa de faturamento. 200, 500, 1 milhão, 2 milhões por mês, etc. Geralmente se dá por quê? Porque ele não tem, às vezes, um canal de aquisição adequado. Aí vou pegar o exemplo da indicação, que é um problema bom, né? Ou seja, a pessoa cresceu porque foi muito bem indicada, teve boas referências, fez um trabalho de excelência, mas chega num ponto que o volume de novas indicações já não é suficiente para sustentar o crescimento que ela gostaria de ter. Então, neste caso específico, a causa raiz da trava do crescimento é não ter um canal de controle de crescimento, ou seja, não ter um canal de aquisição que você controle o crescimento. Então, ali, por exemplo, se ela só depende de indicação, ela tem que buscar outras formas de captar novos clientes que não venham através da indicação. Por exemplo, eventos, por exemplo, tráfego pago, por exemplo, trabalho com influenciadores, etc. Então, ela desbloqueia um novo canal de crescimento e ela alcança a nova faixa de crescimento, o próximo nível dela de crescer, por exemplo, do 1 milhão até 10, depois de 10 até 50, depois de 50 até 100, e ela consegue ir evoluindo nesses níveis. Mas é aquilo, os problemas que você tem num crescimento até 1 milhão são uns, de 1 a 10 milhões são outros, de 10 a 100 são outros, de 100 a 1 bilhão são outros. E o empresário precisa enxergar isso e saber como trabalhar essa situação para realmente entregar o crescimento que ele quer, superando esses desafios de cada uma das suas faixas. E você que é empresário, que está passando por alguma dessas situações, eu tenho 3 recomendações para ti. A primeira delas, você precisa participar de eventos que vão te dar o caminho, a rota, a jornada. Ou seja, que vai te dar um mapa de como fazer você levar a sua empresa para o próximo nível. E uma recomendação super interessante, que foi o que impactou absurdamente meus negócios, foi o CSE, que é o Código Secreto da empresa, que dá as chaves, o segredo de realmente de como o Janguier chegou a uma empresa bilionária, uma empresa que chegou à bolsa, etc. A segunda etapa, o segundo nível, é o MBN, que é quando você precisa não só participar de um evento durante 3 dias e aprender sobre como escalar o seu negócio, mas você precisa viver com pessoas que estão vivendo essa mesma jornada que a sua, caminhar junto. Ou seja, você precisa estar ao lado de pessoas como o Janguier Diniz, pessoas como os mentorandos, que todos têm empresas fantásticas e contribuem absurdamente com o seu negócio, e você consegue caminhar junto e construir novas pontes, novas jornadas na tua empresa. E o terceiro é pedir ajuda. Muitas vezes você, por mais que já esteja capacitado, por mais que você tenha as melhores recomendações do que fazer, às vezes você não vai conseguir fazer sozinho. E é aí que entra a consultoria. E é aí que entra você ter consultores na sua empresa que já têm o know-how de como fazer e que vão aplicar dentro da sua realidade. Ou seja, vão pôr a mão na massa para executar aqueles processos e entregarem eles funcionando e operando dentro da sua empresa. Então, essas 3 recomendações são fantásticas e eu sei que vão ajudar muito o seu negócio a partir do próximo nível.
É isso aí, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. Se você está acompanhando este conteúdo e quer viver essa experiência na prática, fica o convite. Procure a próxima Imersão CSE, o código secreto da empresa, que é o meu programa de escalabilidade empresarial, onde eu ensino você a escalar a sua empresa e passar para o próximo nível. Tenho certeza que será transformador para a forma como você enxerga, decide e conduz a sua empresa. E falando nisso, o tema do dia de hoje é direto e essencial, viu? É mentalidade empresarial, o mindset do sucesso do empreendedor. Porque antes de qualquer estratégia, antes de qualquer ferramenta, existe a forma como o empresário pensa. É essa mentalidade que define decisões, que sustentam a consistência e que determina até onde uma empresa pode chegar. Não é sobre conhecimento, é sobre como você interpreta, reage e executa diante dos desafios, viu? Agora, vamos conferir a opinião dos empresários que estão vivendo essa imersão na prática. E no final do programa, eu volto com um insight muito especial sobre esse tema, que é o tema de hoje, viu? Janguier e audiência, muito obrigada pela oportunidade. Eu vejo que as duas coisas precisam mudar, mas a gente precisa começar do início, né? Primeiramente, que tipo de negócio é esse? Quando a gente olha para o negócio, muitas vezes a pessoa acha que necessariamente eu tenho que ter um negócio que escala. E a gente está falando do growth business. Esse é um tipo de negócio que efetivamente visa o crescimento em escala. Só que existem também negócios que são chamados de lifestyle business, que são aquele tipo de negócio onde ele é para poder patrocinar o teu estilo de vida. Quantas vezes você tem ali o desejo de ter um bom negócio, que tem uma margem boa, que vai promover realmente um estilo de vida de qualidade e você está com uma cabeça pautada em cima daquilo que o mercado está falando, que é só aquele negócio que vai escalar e vai se tornar uma grande corporação, organização. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa diferenciar. Por outro lado, a cabeça desse empresário, ele também precisa mudar. Então, a partir do momento que você escolhe qual é o tipo de negócio que você quer, então qual é a vida que você deseja e o negócio que cabe nessa vida, aí sim você tem que trabalhar exatamente essa mentalidade. Para com que você entenda que o negócio ele vai passar por fases. Vai ter uma fase ali onde ele vai necessariamente, sim, fazer de tudo. Ainda que você organize, porque hoje o Janguier e o negócio dele, ele trabalha muito para com que você já comece com uma mentalidade grande. Então, eu já vou organizar a empresa, os processos, procedimentos, sistemas e pessoas com uma cultura de negócio lá na frente. Só que você também não tem que se culpar se no início você é um empresário que está fazendo muita coisa. Mas vai ter uma fase que você vai ter que avançar. E essa fase é quando você, de fato, começa a ter uma outra mentalidade. Essa mentalidade onde você vai multiplicar processos e pessoas. Para, por fim, você conseguir migrar para a fase do visionário, onde você vai ser o guardião dessa cultura. Às vezes existe uma confusão e uma culpa também muito grande sobre, poxa, eu já deveria começar como um visionário. E não necessariamente você precisa estar sentado nessa cadeira logo no início. A gente tem grandes empresas de exemplo. Vou fazer um exemplo para vocês. A XP. A XP começou desse jeito, né? O próprio fundador, ele hoje está sentado numa cadeira de conselheiro. O próprio Janguier também tem esse exemplo com a Ser Educacional. Hoje ele senta na cadeira de conselheiro, mas no início ele precisou fazer muita coisa operacional, depois foi migrando para a parte tática, muitas atividades, até com que de fato ele formasse pessoas e por fim sentasse nessa cadeira do visionário.
E aí, obstinado, o que você viu aqui não é apenas uma imersão, é um ponto de virada. É o CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade, de alavancagem, de impulsionamento empresarial, que nasce com um propósito muito claro: formar empresários mais conscientes, mais preparados e mais responsáveis pelas decisões que tomam. Porque empresa nenhuma cresce de forma consistente se o empresário não evolui junto. Aqui não se trata apenas de aprender, meus amigos. Se trata de reposicionar a forma de pensar, de agir e de conduzir o negócio. E esse é só o começo, viu? O CSE, o Código Secreto da Empresa, abre uma porta, mas a jornada continua. Os empresários que decidem avançar seguem evoluindo dentro do MBN, o Million Business Network, a minha mentoria de alta performance empresarial. Um ambiente de crescimento contínuo, troca de experiências e construção de negócios cada vez mais estruturados, sólidos e escaláveis. Porque sucesso não é um evento não, meu amigo, é um processo, viu? E ele exige constância, ambiente e direção. E como eu havia prometido, segue agora um insight especial sobre o tema do dia. Mentalidade empresarial, o mindset do sucesso. O maior limite de uma empresa não está no mercado, está na mentalidade de quem a lidera. Enquanto muitos empresários buscam respostas fora, os verdadeiros avanços começam dentro. Mentalidade empresarial, mindset empresarial, não é sobre pensar positivo, é sobre pensar certo. Entender o jogo com clareza, assumir responsabilidade pelos resultados e agir com disciplina, independentemente do cenário. Uma mente despreparada reage, uma mente treinada decide. E é essa diferença que separa quem apenas sobrevive de quem constrói negócios sólidos, lucrativos e sustentáveis. Empresários de alta performance não dependem de motivação. Eles esperam com padrão, eles ajustam rota rápido, tomam decisões com mais precisão e não terceirizam a responsabilidade pelo próprio resultado. No final do dia, o negócio sempre acompanha o nível do líder. Se a mentalidade cresce, a empresa cresce. Se a mentalidade trava, o negócio trava junto. Por isso, desenvolver o mindset certo não é uma vantagem, é uma exigência para quem quer evoluir. Pense nisso, viu, obstinado? O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã tem a segunda parte dessa incrível jornada. A imersão CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial. Mais conteúdo, mais estratégia e mais insights para quem quer evoluir de verdade nos negócios. Até o próximo programa Visão e Negócios, lições de empreendedorismo. Firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo.